O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos vocês que têm acompanhado as celebrações das missas, nós estamos agora na quinta semana da Quaresma. Essa quinta semana ela é marcada com a semana da Paixão. Tudo está voltado agora para Jesus, para compreendermos como foi que Jesus ele foi morto. O que levou os judeus, eu já falei aqui para vocês que no Evangelho de São João, quando se ouve dizer que os judeus queriam matar Jesus, aqui está se referindo às autoridades religiosas daquele tempo. O Sinédrio, que era tipo um conselho que existia, que era formado pelos herodianos, pelos fariseus, pelos doutores da lei e assim por diante. Nós estamos agora no capítulo 8, mas tudo começou na semana passada, na quarta semana, na terça-feira, quando Jesus tinha curado, ou melhor, tinha feito um milagre num paralítico que há 38 anos ele estava com aquela paralisia. Jesus fez a cura e as autoridades religiosas daquele tempo começaram a questionar Jesus, porque Jesus tinha feito um milagre no dia de sábado. Em vez de eles se entusiasmarem e dizerem assim: nossa, esse homem, para ter feito esse milagre desse homem aqui, ele é Deus. Não, eles ficaram paralisados na questão da lei, que dizia que no sábado não se podia fazer nada a não ser adorar a Deus. E Jesus estava mostrando que no sábado o bem também precisa ser praticado. Então eles tomaram ali a decisão: vamos matar Jesus. E a condição era essa. Primeiro, porque Jesus fazia
curas no dia de sábado. E segundo, porque ele, sendo homem, se dizia ser Deus. Porque Jesus disse assim: o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Então, olha, se meu Pai trabalha, Deus trabalha, ele continua trabalhando com o Pai, então ele está dizendo que é Deus. Então eles disseram: vamos matar. Aí, na sequência dos evangelhos, até hoje, estão essas autoridades fazendo de tudo para pegar Jesus numa situação para matá-lo. Eu estou contextualizando para vocês entenderem a parte que nós estamos. Ontem o evangelho terminou dizendo que algumas daquelas autoridades, dos judeus que estavam ali no templo, eles acabaram acreditando em Jesus. Aí agora Jesus fala. Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele, porque eles não acreditavam. Aí Jesus diz assim: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, a verdade, qual é a verdade? A verdade é essa: Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele é Deus. Essa é a verdade. Então, aquele que conhecer a verdade, que é Jesus, e aderir a Jesus, e ver Jesus como Deus, será liberto. Liberto de qual pecado? Do pecado da idolatria, que consiste em não acreditar que Jesus seja Deus, e cada um vai criando os seus próprios deuses. Aí Jesus diz assim: aí vocês serão meus discípulos. Olha, todo discípulo tem seu mestre. Então, se ele está dizendo: se vocês acreditarem em mim que eu sou Deus, vocês se tornarão meu discípulo e eu serei o seu mestre. E não somente o seu mestre, mas o teu Senhor também. Mas se vocês permanecerem no pecado, e olha bem, você vai se tornar escravo do pecado. Quando Jesus está falando aqui de pecado, ele ainda não está falando do pecado, desses pecados do dia a dia que nós vamos cometendo, né? A gente fica com raiva de um, com raiva de outro, não quer perdoar esse, não quer perdoar aquele, cai no adultério. Ele não está se referindo ainda a esse tipo de pecado. Ele está se referindo ao pecado que consiste em não acreditar que ele seja Deus. Então, esse é o grande pecado, é o maior pecado de todos. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Deus se revela na segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos tocá-lo, e para que ele possa, com o corpo dele, morrer para nos salvar. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Então vocês devem amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu ser. Aí Jesus está dizendo: se você não acreditar em mim, você não vai ser meu discípulo, eu não vou ser o seu mestre. E por causa disso vocês vão permanecer no pecado de não acreditar em mim, e vocês vão morrer no vosso pecado. Se lembram de ontem que Jesus disse bem assim: e para onde eu vou? Para onde é que Jesus vai? Ele está no momento de ser morto, está se aproximando do momento de matarem. Depois da morte, Jesus ressuscita. Fica ainda um tempo com os apóstolos e depois ele volta para o céu, porque era lá que Jesus estava. Então ele está dizendo: olha, se vocês não acreditarem em mim, para onde eu vou vocês não irão. Ou seja, quem não acredita em Jesus, quem não segue Jesus, quem não tem ele como a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu senão por mim. Olha bem, ninguém vai ao céu senão por mim. Então, se
a pessoa não acredita em Jesus, ela não vai se salvar. Morrereis no vosso pecado. É isso que Jesus está dizendo. E para onde eu vou, vocês não irão. Embora o tempo já esteja aqui acabando, eu vou tentar dar 3 exemplos para você entender no que significa não acreditar em Jesus e não se salvar. Porque Jesus disse assim, que quando ele for erguido, ou seja, quando ele for crucificado, ele foi erguido, e todo aquele que olhar para ele e crer nele será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Geralmente na nossa vida de sacerdote acontece isso que eu vou contar para você como exemplo para você entender. Que quem não seguir Jesus e não tê-lo como Deus, não irá se salvar. Uma vez uma pessoa budista, ela veio a mim e disse assim: Padre, eu vivia no budismo. Por muito tempo, eu aprendi tudo aquilo que era referente a Buda e aos seus ensinamentos. Eu seguia tudo que Buda ensinava através dos livros, as meditações, o estágio do Nirvana. E eu tinha ele como, de uma certa forma, o meu Deus. Eu era discípulo. Ora, Jesus disse o quê? Se você não acreditar nele, você não vai se tornar discípulo dele, de Jesus. Olha aqui, um discípulo de uma pessoa que é discípula, mas não de Jesus, mas de Buda. Mas um dia, padre, me veio na cabeça de ler essa tal Sagrada Escritura. E eu comecei a ler as Sagradas Escrituras, eu fui lendo. E dentro de mim algo foi se transformando. E a verdade que eu tinha dos escritos de Buda, eu via que não tinha nada a ver com essa verdade. E eu vi que essa verdade era a verdade. Agora eu sou livre, padre. Eu me libertei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele foi liberto de quê? Da idolatria. Ele não seguia o Cristo. Agora ele passou a seguir o Cristo. Então agora ele é verdadeiramente livre. Morrendo, ele vai estar aonde Jesus está agora. Estão entendendo o evangelho de hoje? O que é que Jesus está dizendo? O escravo do pecado. O escravo de uma verdade que não é a verdade, porque ele acreditava naquela verdade. E agora ele entendeu que a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus Cristo. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, uma outra pessoa. Eu estou contando exemplos que é costume na vida de nós sacerdotes. Uma pessoa espírita. Ela tinha todos os ensinamentos de Allan Kardec. Seguia até o chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Ela via, lia, fazia, invocava os mortos, acreditava na reencarnação. Um dia ela foi passando em frente a uma igreja católica e estava Jesus exposto. E ela não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia. E quando ela passou, que ela viu Jesus exposto, um grupo de pessoas ali fazendo adoração a Jesus, ela disse que ela não sabe o que aconteceu. Ela disse que ela só ouviu uma voz dizendo: siga-me, é a mim que você tem que seguir. E ela entrou naquela igreja, mesmo sem saber o que estava acontecendo, ela se ajoelhou. E ali começou um processo dentro dela de conversão.
Ela buscou uma pessoa que orientasse, a pessoa orientasse, ela foi levada a um padre e hoje ela participa da igreja. Ela foi liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecendo a verdade, você se tornará meu discípulo. Todas essas duas pessoas se tornaram discípulas. O terceiro exemplo eu não vou contar, porque o tempo já se encerrou. Mas é todos os três semelhantes. Aqui está o evangelho de hoje. Eu termino perguntando para você o seguinte: quem é o seu discípulo? Quem é o seu mestre? Quem é que comanda a sua vida? É Jesus Cristo? Ou é alguma pessoa que você criou na tua vida e é Ele que diz para você o que você deve fazer ou não? É Buda? É Allan Kardec? É Iemanjá? Quem é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.